Hoje em dia tem muitas empresas que já estão com essa coisa de selo ambiental. Se você precisa vender para fora, você precisa produzir de acordo com as normas de alguns países. Por exemplo, a União Europeia é cheia de critérios com relação aos países do Sul, né? Isso também envolve Mas um pouquinho de existe- protecionismo também. Existe sustentabilidade dentro do capitalismo? É possível ser Então, é isso que a sustentável? gente vai debater daqui a pouco. Eu amo a Emily. Mas é isso, assim, só para encerrar esse assunto sobre injustiça Justiça ambiental, ambiental. que é um conceito muito maior, e o racismo ambiental, embora tenha começado esse debate, ele está dentro do escopo maior. Ah, sim. Que é a Tipo, o justiça guarda-chuva ambiental. maior é a justiça ambiental. Exatamente. Que aí, enfim, os cientistas dizem que é qualquer processo e que eventuais malefícios decorrentes da exploração de uso e de recursos que geram recursos indesejáveis, resíduos indesejáveis, e sejam socioespacialmente distribuídos de forma assimétrica que leve em consideração as hierarquias sociais, né? Ou seja, alguns grupos vão se dar mais mal do que Esses outros. ricões aí não vão ficar perto do lixão. Que eles estão Sim. produzindo. Sim. E também entra nesse meio aí de definição a exposição a riscos derivados dos modelos hegemônicos de organização do espaço. Quer dizer, a gente está falando de segregação residencial, isso, favelas, pessoas que estão em áreas alagáveis, etc. Isso também está dentro dessa questão. Não é só as pessoas atingidas por resíduos da industrialização e etc., mas também as pessoas que estão localizadas em espaços propensos a eventos Desastres climáticos, climáticos. desastres que podem, enfim, arruinar a saúde e a vida delas também. E a partir daí, a gente entra nesse debate sobre, assim, quem são os mais afetados, né? Além dessas comunidades, quem estão nessas comunidades? Né? Não são as mulheres, não são as mulheres negras, que são as Sim. mais afetadas, que são as mais pobres. As Então, tem crianças, as né? crianças, as meninas. Então, tem um estudo da ONU que foi publicado em 2020, né? Esse estudo diz que são as mulheres que carregam o maior fardo causado pelas mudanças climáticas. Cara, as mulheres são todos os fardos possíveis. Todos os recaem fardos. sobre as mulheres. E isso é devido a uma conjuntura de fatores econômicos, sociais, políticos, culturais. As mulheres não estão em lugares de decisão, elas não têm estrutura, acesso à tecnologia para melhor reestruturar as suas edificações. As mulheres, por exemplo, 70% de 1,3 bilhões de pessoas vivendo em condições de pobreza no mundo são mulheres. Elas são 70%. chefes de família em 40% dos lares pobres em áreas urbanas. E predominam na força de trabalho mundial da produção de alimentos, em 50% a 80%, mas dispõem de 10% de terras apenas. Então, assim... Dentro do guarda-chuva, a justiça ambiental tem machismo. Exato, ambiental. porque o machismo é estrutural, né? Estrutural. É isso. Então, a gente está falando de um problema estrutural, político, social e econômico, tudo junto em cima de um determinado... fazendo opressões, exercendo opressões em cima de determinado grupo social. É isso. Então, a gente vê aqui que, apesar das mulheres serem responsáveis pela produção de alimentos no mundo, elas não têm terra, né? E elas são as mais pobres e, enfim, são as pessoas que estão carregando diversas famílias aí sozinhas. Então, elas são as mais vulneráveis, né? Dentro desse contexto, se a gente for pensar, de mudanças climáticas, né? E é isso, é a falta de acesso à tecnologia. Elas não estão em espaços de decisão, elas não recebem informação adequada e daí elas são excluídas de determinados espaços onde elas deveriam estar ocupando para fazer com que suas propostas, né, sejam ouvidas. No final das contas, as ideias, né, que deveriam ser contempladas, elas são invisibilizadas, né? E daí que, num cenário global de mudanças climáticas, aí voltando para essa questão, e já colocando a questão da interseccionalidade, a gente também pode falar das mulheres negras, né? Uhum. E a interseccionalidade é importante para isso, porque é uma possibilidade de a gente analisar questões complexas de opressão dentro de uma estrutura, né? Diversas formas de opressão de forma estrutural, né?
E daí que, dentro desse contexto, a gente vê a mulher negra, né? A mulher negra de periferia que está embaixo, no nível mais baixo da pirâmide social, né? Então é ela que, na verdade, vai sofrer mais dentro desse grande, se a gente falar da sociedade inteira, global como um todo, é a mulher negra que vai sofrer mais. Porque as mulheres negras são as mais desempregadas. Isso é um estudo da CEPAL, tá? 2021. 16% contra 12% da média dos brasileiros, isso em 2021. E elas também ocupam posições em trabalhos informais em 52% e recebem salários 55,6% inferior ao dos homens brancos. Então, essas mulheres, imagina uma situação de estrutura em que você não recebe muito dinheiro, você é pobre, por ser pobre, você não consegue se alimentar direito, e daí você, por essa condição, você acaba tendo tensões dentro de casa, familiares, tensões sociais, e porque você também mora num lugar muito vulnerável. Imagina todo esse conjunto, todas essas opressões agindo contra você. Então, esses grupos, assim, as mulheres negras, são as que mais sofrem se a gente deixar essa grande crise climática avançar do jeito como ela avança hoje em dia, né? Se a gente não tomar medidas de adaptação e de mitigação, né, o quanto antes. Nesse G20 aí não deve ter nenhuma mulher negra, com certeza. Certamente. Amiga, só tem homem branco. Tô ligada. Totalmente. E o G20 são os que mais poluem, né? Eu coloquei até uma estatística aqui também. Juntos, eles são... uma estatística. Juntos, eles são responsáveis por 78% de todas as emissões do globo, né? Tenta direito, garota.